Por que você ainda busca permissão para ser quem Deus já decretou de alguma maneira que você seja? É incrível o quanto que nós buscamos liberação de coisas que de alguma maneira Deus já liberou sobre nós. Acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje, um altar de rejeição. Algumas pessoas elas estão presas em correntes. Elas andam livres, falam livres, só que sentem que sempre necessitam do direito de alguém para existir em determinados lugares. Sabe, quando você entra em um lugar e você percebe que as pessoas que estão naquele lugar parece que elas não gostariam que você estivesse ali? Essa é a relação de um órfão que sempre replica a sua orfandade, considerando que as outras pessoas precisam necessariamente dar vazão ou autorização para que ele entre lá. Por inúmeras vezes, essa nossa movimentação intelectual ela vai partir de coisas simples. Então, alguém te indica, alguém te apresenta, e aí tudo aquilo que começa como gratidão vira uma dívida emocional invisível que você e a outra pessoa talvez nem tenham noção do que está se tornando. Mas a quantidade de vezes que eu comecei a perceber que eu precisava pedir bênção para ser ou fazer coisas em que necessariamente eu já tinha acesso a elas. É um fato de precisar pedir autorização para cada passo, precisar medir cada passo, porque se você falar tal coisa e se você conversar sobre tal circunstância, tudo aquilo não vai ser associado. Tô mexendo aqui no microfone que era para ele ficar assim, né? Ficar muito mais bonito. Então, é muito importante observar que não é porque alguém abriu uma porta a você que necessariamente ela escreveu o seu destino a partir daquilo. No ambiente corporativo, eu uso uma frase muito comum quando eu indico alguém e as pessoas elas agradecem muito e eu falo o seguinte: cara, eu só citei seu nome na mesa e um dia que você puder citar o meu, mas o resto, além disso, foi você que fez. Você que trabalhou até aqui, você que foi bom o suficiente, você que entregou mais do que aquilo que eu te pedi quando a gente trabalhava em outros lugares. É por esse motivo que ah, existe sempre uma diferença enorme, e é sobre isso que a gente vai falar, entre quem abre uma porta e um Deus que escreveu completamente o nosso destino. Porque todas as vezes que eu confundi essas duas coisas, eu sempre vou viver menor do que Deus me chamou para viver. Eu sempre vou viver menor do que Deus me chamou para viver. Romanos 8,15 é um texto que eu gosto muito. O texto diz que por que vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo meio na qual chamamos Abba Pai? Por que não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai? O texto é claro em estabelecer para nós que, obviamente, nós não recebemos um espírito de escravidão. É uma realidade do reino em que nós recebemos um espírito de adoção. E é complexo porque quando alguém descobre que tem um pai, ele para de viver como se estivesse pedindo licença para existir. Porque ele entende dentro de si que ele tem um lugar para voltar, ele tem uma casa, ele tem uma movimentação que ele pode fazer. A grande realidade é que alguns de nós vivemos como se fôssemos órfãos espirituais. Isso é muito delicado. Porque essa é uma realidade quando a nossa mente ela continua órfã.
Então, se a minha mente continua órfã, qualquer pessoa que abre a porta para mim, ou abriu ou abrirá, se torna meu dono. E é nesse exato ponto que nós temos um conflito delicadíssimo, que é lidar com a síndrome do porteiro dos outros. Existem pessoas, escuta isso, por favor, escuta isso. Existem pessoas na sua história que elas abrirão portas, mas isso não faz com que elas sejam donas das casas que elas abriram a porta. Existem pessoas na sua história, na sua vida, que elas abrirão portas, mas isso não faz delas donas das casas, das portas que elas abriram. Um porteiro, ele abre a porta, mas ele não constrói um prédio. Ele gera a chave, mas ele não escreve a escritura daquele lugar. Sabe escritura? Então, algumas pessoas, infelizmente, confundem essa associação de ser porteiro com o fato de ser dono. Sabe quando um porteiro do prédio, ele é tão chato, mas tão chato, que você fala, cara, esse cara parece o dono do prédio e ele é um porteiro? É exatamente isso. Essas pessoas, elas começam a agir como se fossem proprietárias do que Deus apenas permitiu que elas facilitassem. Isso é muito delicado porque existem pessoas que são facilitadoras, mas ser um facilitador para a promessa do outro não te torna autor da promessa dele. Eu facilito, eu abro caminhos, eu abro portas, portas que antes me abriram, por isso que eu as abro. Mas e agora? Agora eu preciso prestar atenção para eu não me tornar aquela pessoa que diz, você está aí por minha causa. Você está aí porque eu abri essa porta. Você está fazendo isso porque eu movimentei circunstâncias e situação. Isso é muito delicado porque não é apenas uma frase. Pô, fulano tá lá por minha causa, eu que apresentei ele, eu que fiz tal movimentação, eu que fiz tal situação. É uma tentativa, inconsciente ou não, de marcar um território emocional. E nós precisamos conversar um pouco sobre isso, os territórios emocionais que as pessoas querem marcar em nós, sem que nós percebamos, na maioria das vezes. Gratidão não é escravidão, então essa ideia de que alguém está pontuando a minha vida ao fato de, ó, lembra quem te colocou, lembra quem abriu a porta, lembra quem te ajudou, lembra quem organizou essas coisas. Agora deixa eu te perguntar, para que o Espírito te lembre, quem te deu graça? Quem te entregou um favor imerecido? Quem te deu um talento? Quem colocou uma visão dentro de você? Quem te sustentou quando ninguém estava olhando e a tua conta bancária estava vazia? Não foi o porteiro A, não foi o padeiro C, não foi o Beltrano, não foi uma amizade, não foi uma indicação. Foi Deus. Por isso que lá em cima nós falamos sobre um dono do nosso destino, porque a gente precisa lembrar disso. E quando nós começamos a dar aos homens o crédito que pertence a Deus, nós começamos a nos curvar em lugares onde Deus nunca pediu que nós nos ajoelhássemos. Quando você começa a dar aos homens um crédito que pertence à glória de Deus, você começa a se curvar em lugares que Deus nunca pediu que você ajoelhasse. E aí você vai vivendo essa vida de favores e de negociações e negociatas, porque você entende que você deve. E o outro que te cobra tem o espírito do direito, o direito de que ele abriu, o direito de que ele fez, o direito da paternidade, do raio que o parta dele. O que Paulo escreve é o seguinte, não existe um mediador. É algo direto, é uma relação muito diretiva, muito delicada. E é necessário observar isso dentro de um sentido que, por inúmeras vezes, o problema ele não está no outro. Ele acontece dentro de você. E aí isso nos leva a um ruído de uma orfandade que nós vamos caminhando com ela, empurrando ela, levando ela.
sem perceber de fato que nós replicamos isso durante toda a nossa vida, e por replicar isso, nós tomamos atitudes que nós não tomaríamos. Esses dias tem acontecido algumas coisas comigo muito, muito complexas. Mas eu comecei a estudar um pouquinho sobre, eu acho que é o nome, né? É a disforria da rejeição. O neurodivergente, normalmente, ele tem isso. Então, ele sente a rejeição de uma maneira muito mais pesada. Tanto que ele vai lidar a vida inteira com esse senso de rejeição, no sentido de que o outro falou, o que ele entendeu e tantas outras coisas. E para mim é muito delicado colocar isso na minha cabeça e ajustar essas coisas, porque eu vou sempre lutar contra esse ruído de orfandade. Primeiro, pela minha vida, em algum momento que aconteceu. Mas segundo, por essa ideia da rejeição que ela vai acontecendo. Então você dobra o sentido das coisas numa parte sentimental, fica, o que essa pessoa está falando? O que esse ciclano tá fazendo? Não, e aí você vai construindo caminhos dentro da sua mente. Agora, a orfandade espiritual, ela cria uma sensação mais estranha do que essa. Então, a pessoa entra em lugares, ela se sente um intruso. E eu vivia um tempo em uma igreja em que todos me amavam e eu me movimentava em alguns lugares que eu não achava que eu poderia estar ali. E não é nem lugares assim, nossa, esse lugar aqui é muito chique. Não, 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 não. Lugares espirituais. Então, ela vai ocupar posições, que é agora o que terminei de falar para você, com a ideia de que ela não merece estar ali. E de fato nós não merecemos porque a graça nos alcançou. Mas vamos trocar uma ideia normal, natural, humana, pra gente não ser bobinho, não ser imaturo na fé ainda. E aí, sem que perceba, nós vamos negociando aí o fato de pedir desculpas a todo momento. Por quê? Porque se eu não mereço estar naquele lugar, então eu preciso pedir desculpa para existir naquele lugar. E aí, o meu senso profético, falando como Elionai, ele vai sumindo. Por que não? Porque eu não posso profetizar assim, eu não posso fazer desse jeito, eu não posso fazer daquela outra forma. A realidade de um órfão é que um órfão, assim como um escravo, ele sempre vai ficar procurando um senhor. E ele procura um senhor porque ele ainda não entendeu que tem o pai. Quando um órfão entende que tem o pai, que foi adotado, ele não procura mais o senhor. Mas aquele, além do órfão que de alguma forma era ou tentava ser o seu senhor, vai replicar sobre ele uma orfandade paternal. Porque todo órfão replica a orfandade, obviamente. Órfãos não replicam paternidade. É por isso que existem inúmeras pessoas que se dizem pais espirituais, mas replicam mais rejeição e orfandade do que necessariamente paternidade. Porque paternidade, diferente de paternalismo, te dá destino, não te tira um destino. Ela te dá uma direção, ela não arranca de você uma direção. Mas é muito complexo falar sobre isso, considerando que nós vivemos um tempo delicadíssimo em que órfãos que sempre foram órfãos e que nunca ajustaram isso na sua própria vida, replicam uma falsa paternidade sobre os outros. Mas que no final das contas não é paternidade, ela passa a ser quase que um colonialismo. Faz assim, vai para cá, escuta isso, tem que ser desse jeito e dessa forma. Ele coloca sobre você um peso que não existe. Ponto. E aí o órfão, ele sempre procura uma validação externa, ao passo que alguém precisa validar você. Mas eu gosto do texto que nós lemos, que é o que Paulo propõe. Que é quando Paulo está dizendo, a minha mãe fala que eu amasso toda a Bíblia, assim. Que é quando Paulo está dizendo, ó, sai dessa. Agora vocês caminham em adoção. Tem um Abba Pai sobre vocês. Então, quando um Cristo ele assina um documento espiritual de adoção, acabou, irmão. Você tá onde você tá porque Deus te colocou, você faz o que você faz porque Deus te colocou, você senta nas mesas porque Deus permitiu que você sentasse nas mesas e você não deve nada disso a ninguém.
Não, mas fulano me indicou, eu sou muito grato. Gratidão é uma coisa, escravidão é outra. Lembre-se disso por toda a tua vida. Porque se eu não perceber isso, eu vou achar que eu não pertenço à mesa e necessariamente os herdeiros não pedem licença para sentar-se à mesa. Eles pertencem à mesa. E tudo aquilo que o diabo quer roubar de nós é um pertencimento. Porque se eu não pertenço, logo eu não existo dentro daquilo que eu acho que eu poderia pertencer. Se eu não pertenço àquilo e eu não existo de alguma forma, então tudo que é externo pode definir para mim a minha existência. Então eu não sento mais em uma mesa, por quê? Porque eu penso que eu não pertenço a ela. Se eu não pertenço a uma mesa, eu não pertenço a outra mesa. Então, qual é o sentido da minha existência? Se eu não tenho pertencimento. É isso que acontece em migrações, por exemplo. A pessoa migra para um outro país e ela chega naquele outro país e eu já ouvi muito essa frase, eu gosto muito dela. Ela sai de um lugar que ela tem voz para virar eco em um outro lugar, buscando pertencimento. Pertencimento num sentido, por inúmeras vezes, financeiro. Porque ela tem uma ideia de que para ser ela precisa ter, sendo que para ser ela precisa ser. E aí, sem pertencimento, a minha existência ela vira uma dúvida. E virando uma dúvida, eu posso caminhar para qualquer ciclo emocional, porque ali alguém está me dando existência. Senta na mesa. Por que você senta na mesa? Porque você é uma boa pessoa. Senta na mesa. Por que você senta na mesa? Não, porque você é legal. Senta na mesa. Por que você senta na mesa? Porque você canta, porque você prega, porque você é um bom funcionário, porque você é um bom profissional, porque você é uma boa pessoa. E aí você vai criando um ciclo invisível de uma dívida, porque alguém está te colocando em uma mesa que necessariamente talvez não seja a mesa que você tem que estar, e mesmo que seja, não foi essa pessoa que te colocou lá, foi Deus. E aí nós vamos criando um ciclo, que é um ciclo de um mito, de uma dívida emocional. Agora, vamos pautar isso, porque eu acho que, como tudo que nós estamos falando aqui, isso aqui é muito importante. Gratidão é saudável? Sim ou não? Ok. Mas gratidão não pode nunca, na nossa existência, virar escravidão. Então, eu honro quem me ajuda, mas eu não entrego a minha identidade nas mãos de quem me ajuda. Eu honro quem me ajuda, mas eu não entrego a minha identidade nas mãos de quem me ajuda. Porque todas as vezes que eu entrego a minha identidade nas mãos de quem ajuda, nós voltamos para o ponto anterior. Que é se eu não tenho pertencimento, eu também não tenho existência. Então, eu estou colocando a minha identidade na mão de alguém que supostamente me adotou. E aí ele está definindo o meu destino e as mesas que eu sento e os lugares que eu frequento acerca disso. Algumas pessoas querem que você se lembre para sempre de que elas te apresentaram alguns lugares. Então, elas querem que cada conquista sua tenha uma sombra delas. Como se elas dissessem, não esquece de quem te colocou aqui, não esquece de quem abriu a porta, não esquece de quem te recepcionou na casa, não esquece de quem fez tal situação. Mas a grande realidade é que ser um facilitador não é ser um dono. Deus usa pessoas, mas Ele não terceiriza o destino na mão dessas pessoas. Deus pode usar alguém para facilitar coisas, mas isso não quer dizer que essas pessoas se tornarão governadores sobre as outras. Vai lá trocar uma ideia com o padeiro lá da cadeia lá, que ele indicou lá José, tá bom? É importante eu perceber que quem me plantou pode ser sim uma mão humana. Mas quem decidiu que eu cresceria ali foi Deus. E é isso que nós confundimos. Nós damos direito, liberdade, acesso às pessoas para que elas considerem que porque elas nos plantaram em algum lugar significa que a terra é delas, que a semente é delas e que elas que semearam tanto ao passo que nós frutificamos. E olha o tanto que é complexo essa linha. Porque de um lado eu tenho a gratidão, coisa de safado.
Mas de outro lado, eu tenho o paternalismo e a escravidão, que é uma coisa diabólica também. Eu preciso pregar a nós que Deus está nos tirando de um lugar de refém. Ó, eu de fato sinto uma veia profética aqui. Deus está removendo você de ser refém de algumas circunstâncias, situações e pessoas. Deus está tirando você de uma movimentação muito específica, onde você está se curvando às situações. E Deus está falando assim, ó, honre, mas não se curve. Honre, mas não se movimente conforme os outros querem. Honre, mas lembre que quem te colocou no final das contas foi Deus. No final das contas, quem sabe quem é em Deus não precisa de uma aprovação constante dos homens, e esse é o nosso desafio. Porque isso vai sempre assustar quem tenta nos dominar, porque é como se as pessoas viessem com uma mão de domínio. E nessa mão de domínio, elas vão organizando, arquitetando, movimentando. Em algum momento, você explode, porque ninguém aguenta isso. E aí é esse o motivo que dominadores só funcionam quando alguém consegue ser dominado. Tem um livro maléfico das 48 Leis do Poder, mas que ele diz algo interessante, mesmo sendo maléfico, que é: nunca mostre ao seu mestre que você ficou melhor do que ele ou que você não depende mais dele. É algo assim. Porque tudo isso está associado a uma identidade. Então, se você tem alguém sobre você que é um órfão, ele vai seguir replicando essa orfandade, porque no final das contas, eu só posso tratar a minha orfandade se eu gerar uma paternidade de forma correta. O que Deus está dizendo para nós é que quando você descobrir sua verdadeira identidade, você vai parar de pedir licença para entrar em alguns lugares. Quando você descobrir a sua verdadeira identidade, você vai parar de ficar se apequenando a algumas coisas porque fulano disse, porque Beltrano falou e você precisa se organizar em cima de algumas situações. O que eu estou pregando hoje, nessa noite, para você, manhã ou tarde que você esteja me ouvindo, é que é como se o Espírito estivesse te dando uma unção da independência. É essa unção que ela vem para quebrar situações que estão acontecendo. É como se pessoas que estivessem paradas na porta do próprio destino. Existem algumas pessoas que estão paradas na porta do próprio destino, segurando um chapéu, pedindo uma esmola, para que alguém consiga ajudá-la para que ela entre dentro do próprio destino dela. Mas o que eu gosto do reino é que dentro do reino se tira o chapéu, você coloca o chapéu, muda as vestes ou não, e você entra para o seu destino, porque dentro do reino, o reino não é um clube de elite, ele é uma herança, e herança eu não perco, herança eu recebo e ponto. Se Deus te colocou naquele lugar, se Deus te colocou naquela porta, se Deus te colocou nesse emprego, se você está ali porque alguém abriu a porta ou não, eu estou dizendo para você, receba agora a independência sobre a tua história, o teu destino de uma vez por todas. A mesma mão que tentou controlar você, pode ser que essa mão também te impulsione para coisas grandiosas e distintas, mas quando você determinar e limitar algumas coisas, limitar espaços, limitar movimentações. É complexo porque nada desestabiliza um dominador do que alguém que descobriu que não precisa de aplausos para funcionar. Eu me lembro de uma situação, preciso tomar cuidado de como eu conto ela aqui, que eu estava em uma outra situação e alguém estava, em aspas, me dominando. Não porque é meu, não porque é isso, vem pra cá, não sei o quê.
E no belo dia eu falei, não, tô indo embora. Como assim? Tô indo embora. Não, mas tô indo embora. Não aguento mais, tô indo embora. Não, vamos, tô indo embora. Eu lembro das consequências que eu tive acerca disso, mas o quanto que eu me senti um homem que teve paz. Preciso dizer algumas coisas aqui que elas são muito espirituais e talvez você ainda não esteja entendendo. E quando eu falo eu não esteja entendendo, não é igual pregadores que são até chatos. Ah, você não entendeu, eu vou repetir. Então todo mundo que está te ouvindo é leigo, né? Mas tudo bem. Eu preciso dizer sobre o teu espírito algumas coisas. E você precisa pegar isso de uma forma tão espiritual, ao passo que você entende essa mentalidade de escravo, no nome de Jesus. Ela não vai continuar governando você, nem tua casa, nem tuas famílias. Você não vai mais precisar pedir bênção para que você tenha o seu próprio destino. Você não vai precisar mais pedir bênção para pessoas que querem controlar o seu destino para falar, eu abri a porta, eu fiz tal movimentação, eu coloquei ele lá, eu fiz isso e aquilo. Deus está dizendo, a partir de agora, ele vai respaldar você para que você caminhe com a autoridade de quem foi enviado e nem não de quem foi aceito. Não, você foi enviado. Você foi colocado naquela mesa, você foi plantado ali. Então, se alguém me apresentou, eu agradeço, mas é agora. A chave da minha vida não está na mão de quem me apresentou, está na mão de quem me fez e me gerou para que eu pudesse estar nessa mesa, mesmo que alguém me apresentasse. Eu preciso dizer a algumas pessoas que estão aqui, a chave do nosso destino, do seu destino é pesada demais para que você entregue nas mãos de um amigo. A chave do seu destino precisa ficar com você. Porque ninguém, a não ser você, consegue dominar essa chave, ao passo que, mesmo ela pesada, ela não pese sobre você. Eu preciso dizer a algumas pessoas, eu preciso dizer isso a algumas pessoas. Pega a chave de volta da sua vida, pega a chave de volta do seu destino, pega a chave de volta de algumas circunstâncias, levante a cabeça e comece a caminhar a partir de agora. Antes de você ser notado na terra, você já foi validado no céu. E eu digo isso para a gente encerrar de uma vez por todas. Quando Deus te chama para entrar, você não precisa pedir permissão para permanecer. Quando Deus te chama para entrar, você não precisa pedir permissão para permanecer. Porque os filhos que são herdeiros, eles permanecem na mesa porque a mesa é um lugar de direito para eles. Eu digo isso em alta voz para a gente orar, em alta voz para a gente conseguir explicar isso durante toda a nossa vida, toda a nossa história, toda a nossa circunstância, em tudo que nós somos. Deus está dizendo a nós, pegue a chave das mãos do porteiro. Tire a chave das mãos do porteiro. E aí quando você tirar as chaves das mãos do porteiro, você vai começar a perceber que algumas portas você que abriu e as outras pessoas gritaram que foram elas. E no final você vai começar a entender que tudo isso é um ruído de orfandade que hoje está acabando sobre você. Você não é intruso do reino, você é um herdeiro. Você é alguém que nasceu para essa chave, você é alguém que nasceu para ter essa direção, você é alguém que nasceu para viver isso. Você não tem dívida emocional com ninguém. Você não tem dívida emocional com o pai, com uma... não, com ninguém. Se as pessoas fizeram de coração, elas não podem te cobrar aquilo que elas fizeram de coração, nem tampouco jogar na sua cara coisas que elas fizeram de coração, mesmo que você seja um babaca ingrato. A unção da independência é só uma nomenclatura para dizer para você, hoje você precisa quebrar isso. Hoje você precisa avançar nessa nova circunstância, nesse novo posicionamento, nessa nova orientação. Hoje você precisa dizer, Deus me chamou para entrar aqui, Deus me colocou aqui. Eu não preciso pedir permissão para permanecer em lugares que Deus me pediu para estar. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós oramos a Ti. Senhor, cessa o ruído da orfandade dentro do nosso coração. Nós precisamos da Tua mão que nos sustenta, que nos guarda. E que no nome de Jesus o Senhor venha com a mão que despedaça o jugo sobre nós. Faz a Tua vontade. Faz o Teu querer sobre nós.
Nós precisamos, nós temos sede e fome de justiça. No nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou seu coração, não se esquece de se inscrever aqui no canal, nos ajuda demais. E eu queria muito que você comentasse algum testemunho acerca disso, de como essa pregação falou com você. Não quero só um comentário tipo, nossa, top, legal. Eu quero que a gente converse aqui nos comentários, que eu vou te responder. Eu acho que isso faz muito sentido para mim como orador e comunicador de espiritualidade aqui. Um beijo no seu coração, que Deus te honre, te abençoe, te prospere, que Ele coloque um caminho no deserto para que você passe a passes largos. Beijo.